Galera, o que é tabela dinâmica? Tabela dinâmica é quando você resume uma gama gigantesca de informações. Então observe aqui, ó, que ao clicar aqui na célula A10, nós temos aqui, ó, Ctrl seta para baixo, ele vai até a linha a célula A359. Se eu der um Ctrl seta para a direita, ele vai até a coluna F, na célula F359. E se eu der um Ctrl seta para cima, ele vai até a linha 9, na coluna F, na célula F9. Ctrl seta para a esquerda, você vai ter um A9, a célula A9, que é a célula de data. Ou seja, eu tenho aqui 350 linhas, certo? 350 linhas dessa planilha. E eu quero resumir. Bem, no passado, eu expliquei para vocês a função soma-se e dei uma pincelada na função soma-sis, certo? Eu estou quase lembrando que eu não dei essa pincelada na função soma-sis. Mas, confirma para mim aí, gente, se eu passei para vocês a função soma-sis. Eu lembro que foi numa aula que tinha PROC-V junto. Soma-si, eu lembro que eu passei. Agora, soma-sis, no plural, tá me dando uma dúvida aqui. Então, vocês confirmam aí para mim no chat, tá bom? Então, aqui, a tabela dinâmica é como se fosse um soma-si, um soma-sis, um soma, um média, desvio padrão. Faz todo o cálculo pra gente, tá certo? Então, olha aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui agora. Vocês vão colocar em qualquer lugar da tabela, qualquer lugar. E aqui, neste qualquer lugar da tabela, vocês vão vir aqui na guia inserir. E aqui você tem um grupo, ó, tabelas. Deixa eu ver, peraí. Isso. Você tem um grupo tabelas. Na versão 2010 está tudo aqui, ó, grupo tabelas. Aí você tem gráfico dinâmico e tabela dinâmica. A partir da versão 2013, aí você tem tabela dinâmica aqui no grupo tabelas. E no grupo gráficos você tem o gráfico dinâmico bem aqui, ó. Então nós vamos trabalhar com essas duas opções aí. Tranquilo? Opa, obrigado, Jefferson. Valeu. Então, pronto, agora eu fico mais tranquilo. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui comigo primeiro na guia inserir tabela. E ele vai abrir aqui para vocês, ó, no grupo, na guia inserir. Na guia inserir, no grupo tabelas, é para você clicar em tabela dinâmica. Aí ele vai botar aqui para você, ele vai abrir essa caixa de diálogo chamado criar tabela dinâmica. Observe que como você colocou em qualquer lugar da tabela, ele já trouxe para você um intervalo selecionado. Se você tivesse colocado fora, ele não iria trazer esse intervalo selecionado, aí você teria que selecionar. Tá bom? Maravilha. Beleza. Feito isso, eu dou um OK. Eu posso usar, peraí, antes do OK, eu posso usar uma fonte de dados externas, que eu deixo para o avançado mesmo, para vocês. Essa tabela aqui, gente, que vocês estão vendo, uma criação minha, mas lá com vocês vão colocar a de vocês, tá bom? Lembrando que cada coluna tem que ter o seu respectivo dado. Então, na coluna cliente, no caso de vocês, a coluna aluno, agência, no caso de vocês, a coluna filial, tipo de conta, posso colocar lá coluna
turma, né? Nível. Aberta por, pode ser aqui quem fez, quem vai receber a comissão, né? Os valores, as mensalidades pagas e a data da matrícula, renovação da matrícula, tá bom? Esses dados externos que ele fala aqui é que eu posso buscar esses dados em outra tabela, em outra extensão também, tá bom? Escolher até a conexão. E você pode colocar esses dados numa nova planilha ou numa planilha existente. Tranquilo? Nova planilha ou planilha existente. Feito isso, nós vamos colocar primeiro numa nova planilha. Os dados são esses. E aqui eu vou dar um OK. Perceba que ele criou pra gente uma nova planilha. Olha aqui, ó. Uma nova planilha. Planilha 2. Tá vendo aqui? Essa planilha 2 eu já vou renomeá-la para total por cliente. Olha aqui, ó. Eu já renomeei para trazer o total por cliente. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Eu dou um Enter. É o nome da planilha. Na sequência, eu vou pegar aqui, ó, e vou observar aqui esse pessoal aqui. Então eu vou pegar valores 2, que é o nome da coluna, e ele colocou esse 2 aqui. Ele colocou esse 2 aqui porque o nome do campo aqui é valores. Como eu falei para vocês, a prioridade é sempre do Excel, certo? Então, a prioridade aqui é do Excel. Então eu vou pegar esse valores, que é uma coluna que só tem número, e tenho duas opções. Eu posso clicar nesse quadradinho e, por ser uma coluna só com números, automaticamente ele já salva ela aqui no campo valores. E ele já trouxe para você aqui o total, onde o total deu 3.000, cadê? Página inicial, separador de milhares aqui, ó. 3.272.279. Tranquilo? Maravilha. Feito isso, você vai vir aqui, ó, no cliente, pegar o cliente e colocar o cliente, clicando aqui também, ó, no campo dele aqui, ó. Aqui, ó, no campo dele. E o padrão dele, na hora que eu clico nessa caixinha aqui, é alimentar aqui, ó, na linha. Olha como é que ele vai ficar lá, ó. Ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Olha aí. Então, nas linhas aqui, ó. E o total aqui. Tranquilo? Maravilha. Agora, eu posso pegar onde está o cliente aqui, ó. Pegar onde está o cliente, segurar o clique e arrastar para colunas. Ou eu posso arrastar para filtros. Tá certo? Então vou fazer com vocês agora. Eu clico em cima de cliente, seguro o clique e arrasto para coluna. Olha como é que ele vai ficar agora a tabela dinâmica. Ele botou no formato de coluna. Formato de coluna. Olha aí. Quando você tinha linha, ele ficava assim, ó. Tá vendo? Então, eu arrastei para cliente de novo, desculpa, arrastei cliente para linha. Olha como é que ele ficou. E também posso arrastar para filtro. Olha aqui, ó. Por filtro. Aí ele mostra para mim tudo, ó. Tudo. E eu clico na seta drop aqui, ó, e escolho a opção. Por exemplo, se eu clicar em antigo, ele traz o total do antigo.
Se eu clicar aqui em novo, ele traz o do novo. Tranquilo? Então, voltei aqui de cliente para linhas, ó. Aqui, ó. Ele trouxe antigo, novo e o total. Tudo bem? Então, maravilha. Feito isso, nós podemos, já definimos aqui o total por cliente. Eu venho para a tabela dinâmica. Volto para a planilha tabela dinâmica. Eu quero pedir para vocês, eu vou dar só um atraso aqui, para vocês fazerem na minha frente, e eu quero que vocês façam uma nova planilha, o total por tipo de conta. Tá certo? Só um minutinho, podem fazer aí. Um minutinho para vocês, tá valendo. Então, voltando agora, eu falei para vocês o total por tipo de conta. Então, foi assim, ó. Primeiro passo, você clica em qualquer lugar da tabela. Na guia inserir, no grupo tabelas, tabela dinâmica. Como você clicou em qualquer lugar na tabela, ele já selecionou a região. Essa parte aqui já está tranquila para vocês, né? Vou deixar como nova planilha e vou dar um OK. Essa planilha, eu vou botar aqui, ó. Total, tipo de conta. Tá aqui. Total por tipo de conta. Pronto. Então aqui o que a gente faz? Pega valores. Agora, como vocês viram, nós podemos fazer arrastando também. Então se eu clicar aqui em valores e arrastar até valores, é a mesma coisa de eu clicar aqui. Tranquilo? Mas ele faz isso direto porque o padrão dele é pegar onde tem número, trazer para cá, e aonde eu marcar, trazer para cá, em linhas. Esse é o padrão dele. Nos demais casos, em filtro e em colunas, eu tenho que arrastar com o mouse. Então aqui, ó, valores, arrastei. Olha lá, trouxe a soma. Eu boto o separador de milhares aqui. E o tipo de conta, vou botar em linhas. Olha aqui, ó. E aqui você já tem total por tipo de conta. Se eu precisar levar para colunas, ó. Olha lá, trouxe para colunas. Agora, pergunta que não quer calar. Existe a possibilidade de eu inserir mais de um campo
mais de uma variável nos campos? Sim. Por exemplo, se eu chegar aqui em valores, ó, colocar valores aqui de novo, ó, olha lá, eu vou ter valores aqui e valores aqui. E se eu precisar botar agência junto com o tipo de conta? Aí eu venho aqui, ó, agência não, cliente. Cliente junto com o tipo de conta. Olha o que acontece. Ele pega e já vai melhorando a nossa tabela dinâmica. Tá vendo aqui, ó? Ele pegou. Quando for conta corrente, ele desmembrou em antigo e novo. Quando for caderneta de poupança, ele desmembrou entre antigo e novo. Quando for curto prazo, ele desmembrou entre antigo e novo. Estão vendo? E o outro aqui, que é o IRA, ele desmembrou também antigo e novo. Agora, você percebeu que está vindo o tipo de conta primeiro? Então, se eu chegar a pegar o cliente, segurar o clique e arrastar para cima dentro do campo linhas, olha o que acontece. Ele pegou, fez a mesma lógica, porém a referência agora é cliente. Aqui, ó. Então ele pegou o cliente antigo e desmembrou os tipos de conta. Depois o cliente novo e desmembrou os tipos de conta. Entenderam? Ah, mas e se você não quiser que o tipo de conta fique aqui? Ou, por exemplo, o cliente. Aí você pegaria o cliente, arrasta para a coluna. Olha lá. Eu vou botar o cliente em cima de valores. Tá bom? Então, olha só. Quando for o antigo, ele deixou esses dois campos aqui, ó. E quando for o novo, ele deixou esses dois campos aqui. Agora, você está percebendo que aqui, ó, tem soma de valores 2 e soma de valores 2 underline 2? É porque no de baixo eu vou querer colocar outra função, certo? Querer colocar outra função. Qual é essa outra função? Eu quero botar a contagem. Eu quero saber quantos dados estão em cada tipo de conta. Para isso acontecer, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui. Tá vendo aqui? Vou colocar aqui. Vou vir na seta drop down. O nome dessa seta chama-se drop down. E venho no campo configurações do campo de valor. Configurações do campo de valor. Estando aqui, você tem duas opções. Você pode resumir valores por e você pode mostrar valores como. Esse resumir inclui soma, contagem, que é a que a gente vai usar, média, valor máximo, valor mínimo. Tá vendo o tanto? Então, nesse segundo aqui, eu vou usar a contagem. Automaticamente, ele já altera o nome aqui pra gente, ó. Nome personalizado, contagem. Eu posso vir aqui, ó, e mudar para número N observações. N observações. Olha lá, você vê que melhorou. Então, e em cima, você clica em cima aqui, ó, configurações do campo. Você pode botar em nome personalizado, tá aparecendo assim, soma de valores. Você bota assim, total. Vai lá. E aqui dá um OK. Consequentemente, você está ganhando espaço, ó. Tá vendo aqui? Ó.
Eu alterei lá no campo, mas eu também posso alterar na tabela. Olha aqui, ó. Rótulo de linha. Aí eu posso botar aqui tipo. Tipo de conta. Então aqui você tem tipo de conta total e o número de observações. Rótulo de colunas. Aí você pode botar aqui cliente, estou mudando por aqui, ó. Aí eu tenho cliente antigo e novo. Ficou mais claro agora para vocês? Maravilha. É justamente essa parte aqui que gera um pouco de dúvida. Outra coisa, quando você está com a tabela selecionada, aqui você tem a opção de analisar e design. Isso tudo aonde? Ferramentas de tabela dinâmica. Entenderam? Então cliquei fora, ó, ele some. Isso aqui eu já venho repetindo com vocês constantemente. Cliquei na tabela, apareceu. Então você tem analisar e design. Se você sem querer clicou no xzinho aqui, ó, fechar, que é os campos da tabela dinâmica, aí você vem na guia analisar. Aqui nesse finalzinho você tem um grupo chamado mostrar. E aí você marca lista de campos. Viu? Aí ele volta. Bacana? Se você quiser dar nome para a tabela dinâmica, por exemplo, você vem aqui, ó. Nós já criamos duas tabelas dinâmicas, tá vendo aqui? Total cliente e total por tipo de conta. Eu vou vir aqui na guia analisar e aqui, ó, você tem o nome dela, nome da tabela no grupo tabela dinâmica, bem no início. Aí você coloca aqui TOT underline, para não perder o hábito do underline, tá? TOT underline tip. Por que eu estou falando isso para vocês de não perder o hábito pelo underline? É porque na tabela ele não permite o espaço. Na tabela dinâmica permite o espaço, tá certo? Permite o espaço. Então isso para vocês ficarem mais tranquilos aqui. Então TOT underline tip, dou um enter. Olha aí, salvou. Certo? Maravilha. Feito isso, agora eu quero voltar para a planilha tabela dinâmica e trabalhar com vocês agora a sequência de gráficos, colocando todos na mesma planilha. Então nós vamos trabalhar com 4 situações que eu vou chamar de dash para vocês. Então eu vou clicar primeiro aqui na tabela dinâmica, venho na guia inserir, no grupo gráficos, que agora eu quero trabalhar tabela e gráficos com vocês. Gráficos, clico no gráfico dinâmico e clico em gráfico dinâmico e tabela dinâmica. Vê se ficou tranquilo para vocês aí. Primeiro é na guia inserir, depois no grupo gráficos e depois em tabela dinâmica, gráfico dinâmico e tabela dinâmica. No caso de vocês que são 2010, quando você clicar no o gráfico dinâmico vai estar aqui no campo tabelas aqui. Na verdade não tem nem esse nome no 2010, se não me falha a memória. E aí vai, quando você clicar em gráfico dinâmico, ele já vai trazer um modelo gráfico dinâmico e tabela dinâmica. Inicialmente, ele coloca para você aqui, ó, os dados, mesma coisa. E nessa primeira nós vamos colocar nova planilha. Tá certo? Mas nas demais nós vamos trabalhar com planilha existente. Então essa nova planilha que vai aparecer aqui, eu vou chamar ela de dash. Dash, né, vocês sabem escrever, é D-A-S-H. Eu vou logo botar a palavra completa, né?
Dashboards. Então tá aí. O Dashboards, você vai perceber que nós vamos trabalhar com o gráfico e com a tabela. Olha aqui, ó. Então, clicou aqui na tabela, ele traz aqui para você ferramentas de tabela dinâmica. Clicou aqui no gráfico, ele traz para você aqui ferramentas de gráfico dinâmico. Tudo bem? Então tem que estar atento a isso. Onde é que você está? Clicou na tabela, o nome dos campos são filtro, colunas, valores e linhas. Clicou no gráfico, o nome dos campos são filtros, valores aqui, o padrão, né? Mas aqui mudou, ó, legenda e eixo, categoria. Tudo bem? Então só para vocês não ficarem perdidos. Tá diferente o meu aqui e tal, né? Então, clicou aqui, ó. Pronto, tá aí. Maravilha? Beleza. Feito isso, né? Feito essa parte aqui, nós vamos fazer o seguinte. Essa primeira tabela dinâmica, ela vai retornar para mim o total por aberta por. Então eu vou pegar valores, trazer até valores e pegar o aberta por e colocar em linhas. Então aqui, seleciono todo mundo, separador de milhares. Então tá aqui, ó. Beleza? Então eu vou deixar esse gráfico aqui, vou diminuir um pouquinho, né? Vou deixar ele aqui. Tranquilo até aqui, né? Beleza. Esse aqui eu vou botar aqui, ó. Aqui. Aberta por. O que eu fiz? Vocês lembram? Eu cliquei aqui, vim aqui na barra de fórmulas e vinculei com essa célula aqui. Certo? Então aqui você vai ter aberta por. Aqui eu vou botar total. Pronto. Bem bacana. Beleza? Posso deixar um gráfico mais elegante? E aí você vai perceber o seguinte, quando eu estou na tabela dinâmica, eu tenho campos da tabela dinâmica. Quando eu estou no gráfico dinâmico, eu tenho campos do gráfico dinâmico. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Campos do gráfico dinâmico. Beleza. O que eu quero passar para vocês é o seguinte. Estando aqui, você vem analisar e aqui em cima, no grupo mostrar / ocultar, eu vou querer apagar essas partes aqui, ó. Essa turma aqui, ó. Que no meu aparece, mas nem em todos aparece. Então eu venho aqui e marco aqui, ó. Pronto, já sumiu. Tá vendo aqui? Outra coisa que eu quero fazer também, deletar essas linhas, deletar esse eixo aqui, ó. E aqui na tabela, eu venho aqui, ó. Design. Esse analisar é da tabela, o design é do gráfico, tá vendo? E o formatar também é do gráfico. Então nós vamos vir em design. E aqui você vem adicionar elemento gráfico e colocar rótulo de dados na extremidade externa, né? Então aqui, ó, extremidade externa. Olha aí. Ficou aberta por os valores, certo? Vou apagar essa legenda aqui também, ó. Pronto, olha aí. Bacana? Maravilha. Agora, vamos voltar aqui em tabela dinâmica. Opa! Repito. Eu vou repetir aqui, ó, Lucas, estando dentro da tabela, tá bom? Ó, eu tô aqui no Dash. Aí eu já fiz aqui os gráficos, né? Tanto a tabela quanto o gráfico. Aí eu vou aqui na tabela dinâmica agora. Vou repetir do início, tá bom?
do início. Cliquei, primeiro passo, clicar na tabela. Vem na guia inserir. Depois, no grupo gráficos, né? Ó, aqui inserir. Depois, no grupo gráficos. E depois, tabela dinâmica. E por último, você clica aqui, gráfico e tabela dinâmica. Então, aqui o que vai acontecer? Gráfico e tabela dinâmica, ele vai trazer para a gente, por eu estar em qualquer célula desse conjunto de dados aqui, você vai perceber que ele vai trazer para a gente uma sugestão, que é exatamente a região em que tem valores. Tranquilo? Feito isso, o que eu vou fazer? Ao invés de clicar em nova planilha, para ele abrir uma do zero, não, eu quero colocar tudo numa planilha que já existe, ou seja, numa planilha existente. Tranquilo? Para fazer isso, eu clico em planilha existente e agora eu tenho que dizer em qual planilha e em qual lugar. Então você vai vir aqui, local, clico aqui, clico na planilha Dashboards e clico aqui, por exemplo, na célula, no meu caso aqui, A14. Você vai identificar que ele vai botar aqui para você, ó, A14. Tá vendo aqui? Depois eu posso mudar esse endereço, tá certo? Inclusive eu vou mudar, mas aqui é só para ele salvar aqui nessa planilha. Feito isso, eu pressiono OK. Olha aí. Aí você vai perceber que ela está aqui, ó, do ladinho aqui. Cliquei na tabela dinâmica e agora eu vou colocar o cliente. Coloco o cliente, total por cliente. Cliente em linha, olha lá, e valores aqui. Selecionei todo mundo, coloquei o separador de milhares. Tá vendo? Então, feito isso, deleta aqui, ó. Deleta as linhas. Aqui no gráfico também eu venho analisar. Desmarco essa parte aqui. E aqui eu posso depois diminuir o gráfico, colocar mesmo tamanho, né? Aí coloco milimetricamente. Esse total aqui também vai para Beleléu. Beleza. E aqui eu faço a mesma coisa. Eu vou aumentar só mais um pouquinho aqui. Pronto. Feito isso, esse total aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Quando eu clico nele, se você parar para observar, ele tá o quê? Ele tá a ferramenta de gráfico dinâmico. Você tem analisar e design. Eu clico em design, adicionar elemento gráfico, rótulo de dados. Até aqui tranquilo? Rótulo de dados. No rótulo de dados eu pedi que fosse a extremidade externa. Posso escolher qualquer um. Aí ele botou aqui os valores pra gente, ó. E agora a parte de vincular o título do gráfico com a célula. Você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui no igual, ó. Você vai clicar primeiro no título, depois clica na barra de fórmula, pressiona o igual, pois o igual é o símbolo da vinculação. E eu clico na célula aonde tem o rótulo de linhas. Certo? Dou um Enter. E depois eu digito aqui cliente. Digito cliente. E aqui do lado eu boto total. Ok? Maravilha.
Agora, só mais um gráfico, só mais um com vocês. Só mais um. Eu vou vir aqui, tabela dinâmica. Lucas, ficou mais tranquilo agora? Eu vou começar de novo, mas essa etapa toda que eu fiz aqui, ficou mais tranquilo? Galera, me dá um retorno aí. Todo mundo entendeu? Bota assim no chat aí. Vou esperar um pouquinho aqui. Esse delay danado aqui é... Beleza, galera. Valeu. Vamos pro próximo, então. Vamos pro próximo. Ok. Tô esperando só o Lucas aí. É Mônica? Você vai, mas você tá presente agora, Mônica? Porque eu vou repetir, né? Eu vou fazer mais um gráfico para depois a gente entrar com... Ainda dá tempo, é bem simples. É bem simples. Maravilha, Renata, valeu. Então vou fazer de novo, ó. Mônica, espera só mais um pouquinho que você vai ver que é tranquilo, ó. Vou fazer de novo. Primeiro passo, eu volto na tabela onde eu estava, clico em qualquer célula. Qualquer célula. Venho na guia Inserir, no grupo Gráficos, e em Gráfico Dinâmico. Gráfico Dinâmico e Tabela Dinâmica. Olha aqui, ó. Aqui é repeteco, hein? Primeiro, na guia Inserir, depois no grupo Gráficos, depois em Gráfico Dinâmico e Tabela Dinâmica. Beleza? Maravilha. Perceba que quando eu estou em qualquer lugar da tabela, ele já aqui, ó, seleciona para mim, tá certo? Então, estando em qualquer lugar da tabela, ele já seleciona para mim. Só que, mais uma vez, eu também quero em planilha existente. Então, eu vou usar os dados que ele me deu como sugestão, só que eu vou colocar numa planilha existente. Feito isso, eu clico em local aqui, ó. E aí eu venho Dashboards, que é a planilha que eu quero, e clico, por exemplo, aqui, ó, numa célula aqui embaixo. Nesse caso, eu cliquei na A25. Perceba que agora ele botou aqui, ó, o endereço. O endereço é esse aqui, ó. Feito isso aqui, eu pressiono OK. Viu? Aí ele colocou para mim na planilha Dashboards. Ele tem um padrão, né? Mas aí eu vou e desço o gráfico aqui, ó. Já expliquei para vocês que quando eu quiser movimentar um conjunto de dados ou de intervalo de célula, eu tenho que esperar o mouse ficar com essa cara aqui, ó. É uma cruzetinha, tá vendo? Aí eu levo por onde eu quiser. Tanto o gráfico quanto as células. Tá vendo ali? Maravilha. Feito isso, vocês vão fazer isso aqui para mim, ó. Clica na tabela dinâmica. E agora, mais uma vez, eu quero o total. Só que eu quero o total agora. Ó, eu cliquei em soma de valores, cliquei nessa célula aqui e cliquei no separador de milhares. Só que agora, gente, eu quero o total por agência. Então eu vou botar aqui, ó. Olha lá, total por agência. Feito isso, faça a mesma coisa, ó. Coloquei aqui do ladinho. Coloquei aqui do ladinho, deletei aqui, ó. Esse pessoal aqui deleto, esse pessoal aqui deleto. Aqui no gráfico, eu venho analisar, desmarco botões do campo, deleto a legenda, venho na guia Design, adicionar elemento gráfico,
clique em rótulo de dados, coloco extremidade externa e por último clico no título total e aqui no igual, ó, e clico nessa célula aqui, que é a célula que vai vincular o título da coluna, e dou um Enter. Rótulo de linhas, porque aqui está rótulo de linhas, e eu vou colocar tipo de conta. Aqui do lado eu boto total e posso até diminuir mais aqui, ó. Olhei. Pronto, tá vendo aí? Então aqui você tem aberta por cliente. Agora eu vou clicar aqui fora, ó, e aí você vai perceber que esse pessoal aqui de baixo ficou de fora. Então o que que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar esse gráfico aqui, ó. Eu vou pegar esse gráfico clicando na área dele aqui e vou arrastar aqui para cima. Tá vendo aí? E vou pegar esse conjunto de células aqui, ó. Gente, olha como é que isso aqui é difícil, hein? Presta atenção. Eu vou pegar esse conjunto de células aqui. Eu vou botar o mouse em cima da região verde, ó. Ó, em cima da região verde. Ao colocar o mouse em cima da região verde, ele vira exatamente aquele cursor que arrasta para onde eu quero. Então eu venho aqui, clico, seguro o clique e arrasto. Olha, essa região aqui, para onde eu quiser levar, ela vai comigo, ó. Aí eu vou soltar ela bem aqui, ó. Olha aí. E aí, com base nisso, ó, eu tenho aqui, ó, o gráfico. Só que esse gráfico aqui, ó, essa tabela aqui, ó, eu vou arrastar ele e botar ela na linha 3. Olha aqui. Igual tá aqui, ó, linha 3, linha 3. Por quê? Se eu clicar na tabela e pedir para que ele retorne para mim aqui, ó, agência, no filtro, aí ele botou aqui, ó. Se eu clicar aqui, estamos acabando já, gente, e pedir que ele retorne. Peraí. Aqui é a agência. Pronto, agora sim. Eu vou voltar aqui. Esse agência eu jogo fora. E aqui eu tenho tipo de conta. Então, tipo de conta aqui em filtro. No cliente, eu coloco tipo de conta em filtro. E no agência, eu coloco tipo de conta em filtro. Tá vendo aqui? Só que se você fizer isso, aí você pode vir aqui, ó, fazer conta corrente aqui, dou OK. Então essas informações aqui é de conta corrente. Conta corrente aqui, aí dou OK. E aqui, conta corrente aqui, e dou OK. Então todas as informações aqui é de conta corrente. Mas se você parar para observar, eu tive que fazer 3 comandos, um por um. Tá certo? Eu acredito que essa é a melhor forma de se resolver quando se trata de o Excel 2010. A partir do 2013, e aí vocês vão me confirmar aí se no 2010 tem esse comando, mas eu acho que não tem, porque isso aí foi um grande lançamento na versão 2013. Eu vou tirar esse tipo de conta aqui, ó, de todos. Para tirar, é só fazer isso aqui, ó, gente. Você pode desmarcar o tipo de conta aqui ou jogar ele fora, ó. Ó como é que joga fora, ó. Você clica aqui,
segura o clique e joga fora. Ó o xizinho ali, ó. Quando tá com o xizinho é porque vai jogar fora, ó. Tá vendo? Cliquei no de baixo. Cliquei aqui no tipo de conta, jogou fora. Cliquei no outro. Tipo de conta, joguei fora. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar nessa tabela dinâmica aqui. Nessa daqui. Certo? E vou vir na guia analisar. E na guia analisar da tabela dinâmica, você tem um grupo chamado filtrar. E nesse grupo chamado filtrar, você vai usar o inserir segmentação de dados. Olha que coisa fantástica. É o slicer, tá certo? A versão em inglês está slicer. Aí você clicou aqui e marcou o tipo de conta. Quando você marcou o tipo de conta, ele coloca nesse formato aqui, certo? Coloca nesse formato aqui. E aí você vai ter algo interessante. Que é aqui, ó. Esse slicer, essa segmentação de dados, ela está vinculada apenas a este gráfico aqui, ó. Conta corrente. Olha lá, tá vendo? Cadê de poupança? Está vinculado só a isso. Eu quero que ela vincule a todos. Então ele é como se fosse um filtro avançado. Então você clicou aqui, ó. Estamos terminando, gente. Limpar filtro. E aqui nele você vem em opções. E aqui você tem, ó, conexões do relatório. Ou seja, você vai falar com quem você quer conectar essa segmentação. Então eu vou clicar aqui, ó, e ele abre para mim todas as tabelas dinâmicas desse arquivo. E nesse exato momento, você vai perceber que você tem na planilha Dashboards, olha lá, você tem essas três aqui. E só uma está marcada. Então você vai marcar as outras duas. Marca aqui, marca aqui. Eu poderia dar o nome também, tá? Igual eu expliquei para vocês anteriormente, como dar nome à tabela. E agora é só dar um OK. Como eu sei que elas estão todas aqui? Por causa do nome da planilha que elas colocaram aqui, ó. Essa aqui está em outra planilha, essa aqui está em outra planilha. Posso dar um OK? Pronto. Todas essas tabelas aqui estão vinculadas com esse segmentação de dados. Olha aqui, ó. Conta corrente. Vai lá. Cadência de poupança. Curto prazo. Tá vendo? IRA. Então ele mexe para você. Tranquilo, gente? Então, muito bacana. Muito bacana mesmo. Galera, e agora? Deu bom aí? Mônica, ajustou? É porque eu fiz uma última, foi uma revisão. E depois eu coloquei a segmentação de dados. Galera, tabela dinâmica é isso. Lembra, revisando tabela dinâmica. Você vai pegar e vai selecionar um campo de dados e vai resumir esse campo de dados, usando a função específica, usando o gráfico. Ó, o gráfico eu não mudei, eu deixei todos do mesmo jeito. Mas eu poderia também ter mudado esse gráfico. Tá certo? Galera, foi bacana o curso? Vocês foram para o próximo nível aí? Estão comigo agora? Nós vamos encerrar o curso. Vocês vão receber o certificado. Tá certo? Essas aulas vão ficar disponíveis até domingo para vocês. No YouTube. Aí vocês vão ter todo o acesso. No grupo também vocês podem colocar o seguinte: professor, eu estou com uma dúvida aqui, me ajuda aqui, entendeu? E também quem puder tirar a dúvida junto, pode fazer também, porque a melhor forma de aprender é ensinando. Tranquilo? Maravilha. Todo mundo junto, né? Foi bem bacana mesmo essa parte da tabela dinâmica aqui com vocês.
Tá super tranquilo? Como é que vocês estão aí? Opa, Lucas, valeu. Tabela dinâmica é o grande lance, né? Tabela dinâmica é ferramenta fantástica. Tinha sido a Renata que tinha pedido a dica da tabela. Tabela fantástica, gente. As formatações, a função com hora, né? Lembra lá da parte negativa? Lembra que quando for trabalhar com hora negativa, você tem que alterar o formato para 1904, certo? Pois é, galera. Então, nós vamos ficando por aqui e a gente vai conversando pelo grupo, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem chamar no grupo que a gente vai respondendo. E, por favor, faça os exercícios, gente. Tá certo? Não deixe para cima da hora. Valeu? Um grande abraço. Sucesso para você. Até nosso próximo encontro. Ah, Thalita, o pessoal que vai fazer lá na clínica, tá certo? Depois a gente vê como a data, tudo certinho. Tá bom? Então valeu por tudo, gente. Um grande abraço. Sucesso. Tchau, tchau.